57. Desenvolvimento da linguagem da criança de 2 a 6 anos de idade. Dos 2 aos 6 anos de idade, o vocabulário da criança aumenta continuamente durante os anos pré-escolares. A gramática e a síntese tornam-se sofisticadas. Uma criança de 2 anos possui um vocabulário de algumas centenas de palavras. Ao falar, ela formula sentenças com 2 ou 3 palavras. Ao final dos anos pré-escolares, a criança possui um vocabulário de milhares de palavras e emprega sentenças de 5 ou mais palavras. Caio 2004. Assim como há a explosão de vocabulários em torno dos 27 ou 36 meses, existe a explosão da gramática, Brown 1973, em que a criança aprende rapidamente muitas inflexões e passam a usar plurais, verbos auxiliares e preposições. Um processo interessante dessa fase é a superregularização ou supergeneralização. As crianças aplicam regras gramaticais a palavras que são exceções à regra. Por exemplo, conjugar verbos irregulares como regulares, eu sabo, em vez de eu sei, ou acrescentar o S em vez de usar o plural irregular, como pães, no lugar de pães. As crianças diferem na velocidade do desenvolvimento do vocabulário e da gramática, devido às questões hereditárias e pelas influências ambientais. Apesar dessas variações, a maioria das crianças aprende a falar bem aos 5 ou 6 anos de idade. A linguagem da criança continua a se aperfeiçoar ao longo de seu desenvolvimento. Suas frases vão se tornando cada vez mais complexas, os erros decorrentes de superregularização são gradativamente eliminados. O desenvolvimento psicossocial da criança de 2 a 6 anos de idade. Se meu irmão batesse em mim, eu ficaria triste e furiosa. Estou animada de ir para uma escola nova, mas também estou com um pouco de medo. Fico feliz quando eu vou ao parque. Eu estava animada por ir aos Estados Unidos e satisfeita por ver meus avós. Fiquei brava com Caio, por isso eu belisquei, e fiquei feliz porque papai não bateu em mim. As afirmações anteriores são de crianças que se encontram na segunda infância. Nesse sentido, é fundamental compreendermos as emoções das crianças, e no início dessa fase podemos encontrar situações como a de uma criança que grita para sua mãe: "Eu te odeio, você é uma mãe má". O que pode estar refletindo esse estado emocional é o que a criança não consegue imaginar neste momento. Pode-se dizer que é comum a criança apresentar surtos de negativismo e excessos de raiva, e nesse contexto ela não conseguirá imaginar amar sua mãe novamente. Página 58. Entretanto, 1 ano ou 2 anos depois, é comum aparecerem as emoções simultâneas, ou seja, reações emocionais diferentes ao mesmo tempo. A seguir, os 5 níveis de desenvolvimento das emoções. Primeiro, 2 sentimentos quaisquer não podem existir, por exemplo, estar feliz e satisfeita. 2. 2 emoções só podem existir se ambas forem positivas ou negativas e dirigidas ao mesmo alvo. Exemplo, se meu irmão batesse em mim, eu ficaria triste e furiosa. 2 emoções só podem existir se ambas forem positivas ou negativas e dirigida ao mesmo alvo. Exemplo, se meu irmão batesse em mim, eu ficaria triste e furiosa ao mesmo tempo. 2 emoções direcionadas a alvos diferentes. Exemplo, eu estava animada por ir aos Estados Unidos e satisfeita por ver meus avós. 2 sentimentos opostos com alvos diferentes. 4 exemplos. Eu fiquei brava com o Caio, por isso eu belisquei, e fiquei feliz porque o meu papai não bateu em mim. 5 sentimentos opostos em relação ao mesmo alvo. Exemplo, eu estou animada de ir para uma escola nova, mas também estou com um pouco de medo. Gênero. Aproximadamente aos 18 meses, a criança reconhece sua imagem refletida no espelho. É o primeiro momento de seu auto-reconhecimento. No período pré-escolar, o desenvolvimento de autodefinição é crescente e tem como base características físicas. Eu tenho cabelo castanho, preferências, gosto de sorvete, competência, sou lento nas corridas. E gênero, sou menino. Portanto, a criança centra-se em suas características observáveis e concretas. Damon, Caio 2004. Gênero refere-se ao que significa ser masculino ou feminino em um determinado contexto sócio-histórico. Entende-se que as características atribuídas ao mesmo
ao masculino ou feminino são construções sócio-históricas. De repente, o coelho branco passou por ali a correr, tão apressado que deixou cair o leque. Alice apanhou o leque, abanou-se com o leque para se refrescar, mas como era um leque muito especial, a menina começou a ficar pequenina, muito pequenina. Carroll, 2009. Resolver o enigma de Alice é o processo vitalício de conhecer o eu em desenvolvimento. Pense sobre isso. A identidade de gênero é um aspecto importante na formação do conceito. Afeta a maneira como os meninos e meninas se sentem em relação a si mesmos e como agem. O significado de identidade.